Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. O corpo ele responde às suas preocupações. Então tudo começa na sua mente. Romanos 12, 2 é o que a gente mais ensina e o que a gente mais fala e o que ninguém pratica. Tudo começa na mente. Então quando você protege a sua mente, o seu corpo fica leve. Quando você sobrecarrega a sua mente, as suas preocupações, o seu corpo responde aos pesos de problemas, Quanto mais coisas você faz, mais pesos você traz para os seus órgãos. Os seus órgãos, eles respondem àquilo que você vive no seu ambiente traumático. Então, se você vive num ambiente traumático de pesos, desvalorização, rejeição, tudo que você vive no seu ambiente, à noite, os seus pensamentos, ele não descansa, não tem repouso. Você faz reunião com o seu travesseiro, você não dorme. Então, o seu corpo não descansa, a sua mente não descansa e as toxinas vão aumentando na sua vida. E você vai ao médico quando já está tudo estragado, não é verdade? Aí o médico faz o quê? Ele arranca a vesícula, ele arranca aquele órgão, porque não tem prevenção, você não preveniu, você não cuidou, como eu também não cuidei da minha vesícula quando eu tirei, não é verdade? Então eu estou falando coisa que eu vivo. Então quando você tira um órgão, aquele órgão ele já está no último do limite. Então o doutor faz o quê? Ele arranca, porque não preveniu, não cuidou, não zelou, não diminuiu os pesos, não diminuiu as cargas, as raivas, os medos, as angústias. Ela traz enfermidade para o corpo. É isso que eu estudo. É isso que eu estudo e passo para vocês. Então, quando você obedece o chamado, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio do quê? Jesus ele quer te dar alívio, renovo, mas você pega de volta. Você entrega e pega de volta, entrega e pega de volta. Não, quando você entrega, você confia, você descansa, você acredita, você respira, você se alegra, você dá o testemunho, você crê que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, nosso Deus é um Deus de recompensa. Você precisa crer, isso é fé, isso é certeza, isso é convicção. Então, ele faz o convite, pastor Edson. Jesus, ele veio para o doente, para o cansado, para o enfermo, para aquele que precisa. É para esses que ele veio. É um hospital celestial, ele quer arrancar, mas você tem que querer descansar nele, querer repousar nele, desfrutar de uma vida feliz e abençoada é saber descansar. Você merece descansar, se alimentar, repousar, se alegrar. E, pastor, essas palavras nem existem no meu vocabulário, então vai ter que começar. Descansar, repousar, se alegrar, confiar, acreditar, tomar posse daquilo que é direito seu, que já é seu, porque ele já te deu a chave. Exatamente. E esse negócio de ambiente, né? Eu estava observando aqui na Bíblia, Jesus, quer ver só? Mateus capítulo 13, o verso 58. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles, né? Quer dizer, para Jesus, para Deus, não tem impedimento. Ele pode todas as coisas. Mas por causa da incredulidade de um grupo de pessoas que estavam próximos de Jesus, ali não houve, não aconteceu muitas maravilhas. Aconteceu maravilhas, mas não aconteceu muitas. Prova disso, que se você ler direitinho Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos principalmente, sempre você vai observar que quando Jesus curava alguém, ele dizia para a pessoa, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Você veja bem que está dependendo mais da gente, porque Deus
para Deus não há impossibilidade. O famoso texto de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então, é nós que temos que crer, que acreditar. E justamente sobre essa questão de ambiente, então se eu convivo num ambiente negativo, pessimista, incrédulo, né, só maldizendo o dia a dia, se você não tiver uma estrutura boa, espiritual, mental, emocional, isso poderá te contaminar, porque eu penso assim, porque senão alguém pode pensar, mas onde eu moro tem 5 pessoas, todo mundo é pessimista, pastor, só eu sou otimista. Então você não pode deixar os 4 te contaminar. Eu sei que é difícil, mas você vai ter que dar um jeito, senão contamina, não é verdade? Então a gente tem que entender que existem fatores físicos que afetam a sua saúde física, mental, alguns casos, por exemplo, o próprio comportamento social, por exemplo, uma pessoa que ela não quer conversar com ninguém, ela não quer diálogo com ninguém, no mínimo ela está doente, claro, tem algum problema, porque Deus não fez o ser humano para ficar isolado, né? Um isolado para não ter contato com ninguém. Então, se você tá assim, ou tem alguém na sua casa que tá com esse comportamento muito esquisito, você tem que ver, procura ajuda, pode ser ajuda espiritual, física, psicológica, veja aí, não deixa a situação piorar, porque a gente sabe que de uns anos para cá, esses problemas aumentaram. A pastora Eva também é terapeuta, então ela atende casos assim, então a gente percebe que aumentou essa questão, né? E às vezes a pessoa fala, tudo é demônio, né? Porque tem muita gente que fala, isso é demônio. Nem tudo é demônio. Tem coisa que não é. Eu não estou defendendo o diabo, ele não presta, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas tem coisa, né? Tem coisa que às vezes vai precisar mudar, tipo assim, a rotina da vida, né? Às vezes a pessoa tem uma rotina que ela faz e ela vai ter que dar uma adaptada. Porque pode notar, todo mundo corre para lá e para cá, tudo bem. Mas como que todo mundo para? Por 2 causas, geralmente. Quando fica doente demais, aí tem que parar, porque daí fazer o quê, né? Aí vai ser hospitalizado, vai ter que fazer tratamento, aí a pessoa para. Então por que eu não posso parar antes, né? Por que eu não posso parar antes? Porque a pessoa acha que, sabe que eu sou uma máquina? Não, até máquina ela estraga. Imagina nós, seres humanos. Então, você também tem que fazer uma autoanálise. Sim. Tem coisas que a pessoa diz assim, mas eu não tenho quem faça, então eu tenho que fazer. Há casos e casos. Mas tem coisa que você pode descentralizar. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, ela comentou um negócio, ela falou, bem, por que você não faz tal coisa? Ela mencionou. Daí eu falei, bem, isso aqui eu tenho que descentralizar, porque se ficar tudo comigo, aí não dá. Então eu estou falando algo que a gente conversou hoje de manhã, eu tenho que descentralizar algumas coisas. Tem coisa que é eu que tenho que fazer, mas tem coisa que eu tenho que descentralizar. Pensa nisso, você que está aí se batendo aí com família, você está querendo carregar a família sozinha, você não está aguentando, você não vai aguentar. E por que uma pessoa ela não consegue trabalhar em equipe? Ela não consegue descentralizar. Porque ela quer que aquela pessoa, aquele filho, aquele funcionário faça do seu jeito. E o seu jeito não vai ser igual ao jeito do outro. É como aquela criança que chega da escola e ela precisa fazer uma tarefa, uma lição, um desenho. A mamãe tem 25 anos, a criança tem 7 aninhos. O a casinha, a fruta, a cor, a criança vai fazer na percepção dela. E a mamãe vai fazer na percepção da mamãe. Não vai ser perfeito como uma mamãe de 25 anos, vai ser um desenho de uma criança de 7. E aquela mãe oprime aquela criança. Tem que ser perfeito, tem que ficar igual, tem que ser o melhor. E aquela criança cresce com um espírito de superioridade. Ela tem que tirar 10, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser melhor que a mamãe. Não, ela está em crescimento, desenvolvimento. O Azinho vai ficar um pouco torto, o B vai ficar um pouco torto, o risco vai ficar fora da linha. Ela está em crescimento, desenvolvimento. Então, você tem aí dentro da sua casa, na sua empresa, 3 gerações. 3 gerações. Você quer que todos pensem como você? Não é assim que funciona. Um vai ter que ceder, um vai ter que ser mais flexível, um vai ter que se dobrar, outro vai ter que mandar, outro vai ter que ensinar, outro vai ter que governar. Um vai governar, o pai vai governar. Se não tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem alguém que vai ser o líder daquele ambiente. Então existe o quê? Flexibilidade, disposição,
disponibilidade. Não, pastor, aqui eu faço tudo porque tem que ser do meu jeito e se eles fizerem vai dar tudo errado. Eles têm que errar. Eles têm que errar. Por que quando uma criança cai da bicicleta, a mamãe vai lá, passa o remedinho, sopra, nem tá doendo, nem machucou, mas a mamãe tá lá, alisando. E o papai faz o quê? Levanta, menino, pedala aí, vai, depois a gente cuida desse curativo. Você tem que aprender a andar nessa bicicleta, não é assim? Por isso existe família, por isso existe homem e por isso existe mulher. Por quê? Porque precisa da sensibilidade e do racional, o equilíbrio. Tudo em equilíbrio. Tudo que for em excesso faz mal. Comer demais faz mal, dormir demais faz mal. Tudo faz mal, mas tem que ter equilíbrio. E Deus nos convida a cuidar do templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Nós vamos resplandecer a graça, a glória, a presença. Então você tem que cuidar do que você pensa. A boca fala o que o coração está cheio. Um coração alegre formoseia o rosto. Guarda o teu pé. Foge da aparência do mal. Se aquele ambiente, se aquela briga, se aquela intriga faz mal para você, foge. Foge. Foi isso que José fez? Fugiu da sedução? Então, se você não está preparado, você sai daquele... Pastor, eu não posso sair, é na minha sala, é no meu escritório, é na minha escola, é o meu professor, é o meu amiguinho. Então, você vai sair na mente. É a sua mente, não é o seu corpo. A sua mente precisa estar em equilíbrio com a palavra. Deus está comigo, Ele me ama, eu vou passar nessa entrevista, Ele é maravilhoso, Ele me deu inteligência, Ele me deu sabedoria, eu vou ficar aqui porque na hora certa é maçã de ouro em salva de prata, eu vou dar a palavra necessária nessa entrevista. Então, nós precisamos ter o fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E, pastora, domínio próprio eu não tenho. Eu já chego chegando e eu não sei se eu estou ofendendo, se eu não estou ofendendo, se estão gostando. Não, equilíbrio, domínio próprio. Gente, a coisa mais difícil que tem é dominar a própria boca, a própria língua, as situações, o ambiente. Mas não é dominar o outro, é dominar você. Ih, pastor, eu estou em equilíbrio. Hoje nem eu me aguento. Eu olhei no espelho hoje eu estou insuportável. Então, você tem que ficar meia hora orando só por você. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá direção. Hoje eu tenho muita coisa para resolver. Eu até esqueci umas coisas que eu tinha que fazer, não anotei. Vou anotar. Vou fazer uma coisa de cada vez e vou concluir. Vou fazer uma coisa de cada vez e vou concluir. Eu funciono mais de manhã. Não, eu funciono melhor à tarde. Eu funciono melhor à noite. Então, você vai escolher o seu horário, da sua oração, da sua reflexão, da sua leitura. Pastora, se eu ler de manhã, eu não aprendo nada. Mas à tarde, quando eu pego o meu caderninho, 4 horas, eu consigo aprender tudo. Não, eu não funciono nem de manhã, nem à tarde. Tem o horário que você funciona melhor. Então, você tem que conhecer você. Para de querer conhecer o outro. Conheça como você funciona. Pastora, que legal, né? Que hoje. Bacana, né? Muito bom, né? Até eu tô ficando abençoada. Tô até mais calmo agora. Até eu tô ficando melhor. É isso aí, né? Não, mas isso aqui é tão bacana, porque o que está na Bíblia, tudo que tem na Bíblia é para o nosso bem, né? Não é à toa que o salmista, no Salmo 1, ele fala, medita nela dia e noite, né? Sim. Porque muitos cristãos ficam buscando autoajuda em alguns lugares. Sim. Que não está resolvendo, porque ele esquece... Ajuda é do alto. Ajuda é do alto, minha gente, né? Nada contra a autoajuda, eu gosto, né, de ler livros sobre isso, né? Coisas motivacionais é bacana. Mas se você não estiver alinhado com Deus, preste atenção, se você não estiver alinhado com o Espírito Santo, vai ser só conversa fiada. Você pode ter alguns resultados, mas você não vai estar completo. Sim. Até eu separei aqui bem Antes disso, por isso que eu amo aqui o Salmo 121. O que ele diz? Diga. Deus é guarda fiel do seu povo, porque o meu povo perece porque falta conhecimento, não é verdade? Eleva os meus olhos para os montes, para os céus, para o alto, acima da tempestade, acima da multidão, acima dos problemas, acima das dificuldades, acima do ambiente traumático. Eleva os meus olhos para
os montes para o alto, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. pastor, da igreja, da vizinha, do marido, do filho? Não, letra maiúscula. O meu socorro vem do Senhor, que fez, glória, os céus e a terra. Foi ele que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Sabe o que é alma? É os seus pensamentos, é as suas emoções, é a sua tristeza, é a sua alegria, é a sua raiva, é o seu medo, é o seu nojo. São as emoções da sua alma, dos seus pensamentos. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Você acredita no Salmo 121? Ele é uma oração na sua vida. Ele é um diálogo na sua vida. Você pode repetir em voz alta para entrar na sua mente, descer no seu coração e você começar a praticar. É isso que Deus pede. Você só precisa desse renovo. E depois, aquele problema que era uma montanha fica tão pequeno diante de um Deus tão grande e diminui a tristeza, a ansiedade, a raiva, o medo, a tristeza, e você abre os seus olhos. Sabe quando o óculos está sujo e você não vê nada, a sua visão está embaçada? Você tem que limpar o óculos. Então a nossa mente é assim, você vê tudo sujo, tudo embaçado, tudo emaranhado, você precisa limpar a sua mente para você ver como Deus vê, entender como Deus entende, falar como Deus fala, pensar como Deus pensa. É forte, é muito forte. É muito forte, e eu vou voltar um pouquinho no assunto, um pouquinho lá atrás, que diz, se voltar é atrás, né? Não é pra frente. Não, sobre essa questão, por exemplo, eu estava falando sobre o momento, né? Isso é bacana para ajudar, inclusive, a começar com o casal, né? Tanto o esposo, a mulher, o marido, né? O casal, nesse sentido, né? Às vezes o marido está enfrentando ali uma certa crise, algum problema no trabalho, no ministério, alguma coisa assim, e a esposa às vezes ela está num clima melhor que ele, assim, porque ela também não está na área dele. Então isso aí também, se não se cuidar, onde entra um desentendimento, uma confusão, né? E de repente é ao contrário, de repente a mulher não está legal, às vezes ela está apreensiva com alguma coisa e o maridão lá está trabalhando tanto e esquece de dar assistência à esposa, de conversar com ela e tal. Então, se for aplicar isso aqui, né, nessa questão de entender o outro, né, a gente tem que se entender. Mas aí, se eu não me compreender, como é que eu vou entender o outro? É claro que Deus ajuda, mas estamos falando do lado de comportamental, né, entre relacionamentos sociais, seja dentro da própria família, com um colega de trabalho, né? Então, às vezes, é aquele ditado que diz, enquanto alguém está chorando, de repente vai ter outro vendendo lenço. Né? Quer dizer, então, por quê? É como uma roda gigante. Você vai numa roda gigante, você vai embarcar no térreo ali, né? Daqui a pouco a tua cadeirinha está lá em cima, né? Mas de repente você vai voltar. Então, a vida tem hora que é meio tipo uma roda gigante, né? Você vai lá em cima, desce, vai e tal. Então, é uma navegação interessante, porque a gente percebe que os maiores problemas é justamente quebra de relacionamento, né? As pessoas, ela está num grupo de pessoas, de repente ela se acha que ali não está bom mais para ela, daí ela sai daquele lugar para outro lugar, achando que naquele outro lugar ela não vai ter problema, mas ela saiu de um lugar sem resolver o problema. Quer dizer, ela está transportando esse problema dentro dela. Então, onde ela for, se ela não for curada interiormente, onde ela for, ela vai chegar num lugar lá. Nossa, agora encontrei o paraíso. Daqui a pouco ela está brigando com a maçã também, né? Por quê? É que casamento é o que a gente ministrou na quinta-feira. Casamento é individual, os problemas. O casamento ele é maravilhoso.
Não existe problema em casamento. Existem pessoas que têm problemas e entram em um casamento, em um relacionamento. Por quê? Porque tem que ter flexibilidade, renúncia. Bem, eu quero realizar o meu sonho. Não, o sonho é seu, então não é meu. Aí o marido não ajuda aquela esposa a realizar o sonho dela. E aquela mulher não ajuda aquele esposo a realizar o sonho dele. O sonho é dele, não é da família, não é dela. Então ela não quer ser flexível para realizar um sonho dele. É onde entra a confusão, a briga, a intriga, a separação, terceira pessoa. Começa por aí. Então o egoísmo não pode existir num casamento. Por que os casamentos são destruídos? Egoísmo, ego, vontade, ele quer, ela não quer. Uma vez eu atendi um casal, ele comprou uma chácara e ele gostava de pescar. Ele gostava de ir para a chácara todo final de semana. Mas ela não gostava de chácara, de bicho, de terra. E ela não ia junto. E todo final de semana ela ficava sozinha e ele ficava sozinho. Não, pastor, eu não vou, eu não gosto. Aí eu disse assim, ele não é seu marido? É. Mas eu não gosto. Lá, eu não gosto de grama, eu não gosto de terra. Não gosta? Então você faz uma cesta de fruta, morangos, faz um piquenique para você e fica dentro da caminhonete, dentro do carro, dentro do seu conforto, mas vai lá. Mas eu não gosto de morango, mas eu não gosto de fruta, eu não quero. Flexibilidade. No primeiro atendimento ela não fez, no segundo ela não fez. No quarto ela surpreendeu o marido, ela foi junto. Nossa, ela amou aquele lugar, ela criou para ela um ambiente naquele lugar. Levou uma rede, levou frutas que ela gostava. E ela começou a gostar daquela chácara, daquela fazenda, daquele ambiente, e ela criou para ela e deixou ele lá pescando. Então é falta de comunicação, falta de diálogo. Então entenda uma coisa, tem sonhos que é para o casal e tem sonhos que é pessoal, no CPF da pessoa. A carteira de motorista, a faculdade, o emprego, um sonho pessoal. Ele só realiza o sonho dele, pastora, mas os meus sonhos, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Tem uma senhora que eu atendi semana passada, ela disse assim, agora ele comprou uma moto. Acabou de comprar um carro, comprou uma moto. Eu quero reformar a casa. O que eu faço? Não vou reformar a casa. Então as brigas, as intrigas, elas começam porque não tem unidade de propósito. Unidade de propósito. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. A Bíblia diz, o cordão de 3 dobras não se quebra, não arrebenta. Quando Deus está junto, entenda, queridos, são 2 pessoas imperfeitas. Ninguém é perfeito, mas um Deus que aperfeiçoa. Por isso ele ama a família. Sim. Por isso ele ama o relacionamento, ele ama o casamento, é tudo que Deus mais ama. Mas você tem que tratar a sua individualidade. Tratar esse seu medo, esse seu trauma. O seu marido, ele não é o seu pai. Ele não vai dar o que seu pai não te deu. A sua mulher não é a sua mãe, ela não vai fazer como a sua mãe fazia, ela vai fazer tudo diferente, vai desconstruir tudo. Então, se você não entender isso, você não vai ser feliz. Você vai trocar de marido, trocar de esposa e vai procurar e não vai existir, porque não existe pessoas perfeitas. Existe um Deus que nos molda. Ele trabalha em nós, ele transforma, ele restaura, ele restitui, ele faz tudo novo, ele amassa o barro. Ele tira as pedras, ele tira os medos, os traumas e ele faz tudo novo. Meu Deus, ele faz tudo novo. Quando eu casei com o pastor Edson, ele era tão tímido que ele não falava. Primeiro você não casou com o pastor, você casou com o Edson, né? E o Edson, ele não falava. E eu me apaixonei porque ele era muito quietinho. E hoje eu sou quietinha e ele fala mais que eu. Então, houve o quê? Uma unidade. Houve o quê? Um aprendendo com o outro. Um renunciando para o outro crescer. Um cuidando do outro. Isso é amor que está em 1 Coríntios 13.
O amor não é invejoso, o amor não fica competindo, o amor não busca os seus próprios interesses. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Tem coisas que eu estou colhendo agora, depois de 35 anos de casada. Tem coisas que eu ainda nem colhi. Então leva tempo, leva anos, mas você não pode desistir, você tem que perseverar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. É no Senhor, por isso eu disse, eleva os meus olhos para os montes, que de lá vem o meu socorro. Então a mulher, ela fica esperando no marido. Não é no marido, não é no filho, é no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele fará. 37,5 diz o quê? Descansa no Senhor, deleita-te no Senhor. Quando eu aprendi isso, queridos e amadas, quando eu aprendi isso, tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o novo de Deus é o melhor para mim. É o melhor para você. Mas, pastor, eu queria ir por um outro caminho. Mas Deus vai lá e puxa você. Não, vem por aqui, porque eu tenho o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Pastora, eu recebi as contas, o meu chefe me dispensou, mas é livramento. Deus tem coisas maiores. Deus tem uma porta maior. Valeu a experiência, valeu o tempo, valeu tudo que você aprendeu lá. Agora é só glória, só bênção, só vitória. Acredite em Deus. Acredite que Ele é Pai, que Ele te ama, que Ele tem o melhor para você. Você só está num processo. Ai, pastora, será que não vai passar? Vai passar. Enquanto a vida, a esperança. Dá um glória a Deus, um graças a Deus, um obrigado, Jesus, porque eu estou no processo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Nova, novidade de vida, pastor Edson. Exatamente. É o seguinte, Exatamente. eu tô vendo aqui na Bíblia, o negócio é a Bíblia, né, pessoal? Você veja bem, Efésios, será que tem homem assistindo a gente hoje? Será que tem homem casado? Homem solteiro deve ter, mas casado. Se tiver alguns homens casados, dá um alô para nós aí. Vamos dar um recadinho para os homens casados. Tá escrito aqui, ó, Efésios, capítulo 5, verso 25, diz assim: vós, maridos. Então, liga a antena aí, meu irmão. É casado? Aumenta o volume do rádio aí, ó. Vós, maridos, amai vossa mulher. Amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É forte. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha só, olha o que está escrito 28. Assim devem os maridos, tem homem casado aí? Acorda, irmão. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, a sua própria, não é a do vizinho, a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ontem mesmo tivemos uma agenda assim apertada, dos compromissos na obra, e vai para lá, vai para cá, eu e minha esposa, e resolvendo outras questões também. E chegamos em casa de tarde, e recebemos um convite para participar de uma apresentação muito bonita de uns irmãos africanos. E daí a minha esposa falou, bem, vamos lá. E a gente tinha acabado de ir naquele lugar, que é lá no bairro Fazendinha, em Curitiba. A gente mora na região norte, em Boa Vista, Curitiba. E daí eu pensei e tal, daí eu falei, será que nós vamos? Daí ela me disse uma coisa, e eu estou falando coisas internas nossas, que ela disse assim, você viu tudo que você foi fazer, eu fui com você, eu te ajudei. E ela estava interessada mais do que eu para estar nesse evento, que foi, por sinal, muito bonito.
Aí eu pensei assim, em questão de não deu um minuto, eu falei assim, não, eu vou sim. Já fui tomar banho, se arrumar, se ajeitar. Após o banho já deu uma força bacana e fomos para lá. E foi uma benção, né? Assistir lá, ver a apresentação, né? Tão linda lá das crianças lá na África. Foi assim uma coisa muito linda, né? E de lá ainda a gente pôde até colaborar lá com o projeto lá da África, né? Então isso é bacana, né? Eu sensibilizei. Então eu vim embora pensando, puxa, até quando a gente entrou no carro, você nem sabia o que eu estava pensando, mas como a gente é casado há tanto tempo, você parece que já sabe, né? Você falou assim, parabéns por você ter vindo, gostei. É tipo assim, então, às vezes você não está afim, mas você tem que agradar a esposa, entendeu? E era o quê? Era uma apresentação que eu também gostei, valeu a pena. Ganhei a noite, foi sensacional. Podemos fazer amizade com pessoas. Claro que eles falam em inglês, né? Mas tinha um irmão do meu lado traduzindo para mim, eu só sabia falar algumas palavras, mas foi bênção, assim, um movimento legal. Se eu tivesse ficado em casa, eu tinha perdido uma grande oportunidade de ser abençoado. E fomos abençoados lá, né? Tinha muita gente lá naquele local, e foi assim sensacional. O que a gente está ensinando para você, meu amado? Você tem que rever algumas coisas aí. Isso não é só para casado, para solteiro também, mas no caso aqui é para os casais. Isso aqui é uma ministração nesse feriadão para você, meu irmão. Exatamente, está na Bíblia. Está na Bíblia, está na palavra aqui. Né? Paulo está dizendo assim, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, você tem que entender o seguinte, se o teu casamento não está legal, então você tem que ver o que está acontecendo. Isso aqui, já aproveitar que a minha esposa está aqui, pelo menos ela fala de um lado, eu falo do outro, é assim que funciona. Você entendeu? Você tem que ver. Casamento é uma instituição divina. Só não vou falar mais coisa aqui. Se eu falar o que dá vontade de falar na minha cabeça aqui, meu Deus do céu. A audiência ou vai subir ou cai de vez. Tipo assim, porque casamento é coisa séria. Então eu já dou uma orientação para você que quer ter uma vida abençoada. Se você que é solteiro ou é viúvo e de repente quer casar de novo, não tem problema. Agora, pense bem no que você vai entrar. Pense bem, isso aqui é um alerta, porque os dias estão diferentes, e se você não se entende, você acha que você vai casar para ser feliz? Você vai casar para o outro te entender? Se você é uma pessoa complicada e não está se entendendo, então entenda isso. Casamento é um projeto de Deus, mas se a pessoa não quiser casar, não casa. Por exemplo, Paulo deu esse ensinamento, o homem nem era casado. Paulo não casou, o apóstolo Paulo, entendeu? Então ele optou pelo celibato, vamos assim dizer, né? Ele optou. Então, se optar por isso, seja feliz solteiro e ponto final e tá tudo bem. Agora, se quer casar, meu amigo, uma cabeça. Agora, duas cabeças são dois pensamentos diferentes. É porque a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Vigia, irmã. Vigia e ora. Então, você não está vigiando. Ah, você não quer ir? Então, eu vou sozinho. Ah, você não vai? Vai você, bem. E ele vai dispensando, vai dispensando, vai dispensando. Chega uma hora que você não vigia e você cai no laço do passarinho. Então, casamento é unidade de propósito. E aquele esposo, ele não gosta de sair. Pastora, o que eu faço com esse marido? Você fica com ele e você vai dialogando, e você vai orando, e você vai chamando, e você vai mudando a sua percepção em relação ao que ele sente, ao que ele pensa. Ele não está pronto, ele não está preparado. Quantas vezes você fez coisas para agradar o outro? Porque o amor é assim. O amor, ele é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Que amor é esse? É o amor de Deus, é o amor de Deus que está no seu coração. Mas o meu cônjuge não tem esse amor de Deus. Eu casei com uma pessoa que não tinha esse conhecimento. Então você vai ter que ter mais um tempinho aí, entende? Então, quem é espiritual entende as coisas do espírito. Quem é carnal entende as coisas da carne. Um quer ir para a festa, um quer ir para a igreja, um quer orar e outro quer festar. Então, vai ter que ter ali comunicação saudável. E uma comunicação saudável não é uma comunicação de comparar
o outro. Você está parecendo sua mãe, você está parecendo sua avó, você está parecendo seu pai. Você fica comparando. Ninguém gosta de ser comparado com ninguém. Você é único. Você está em crescimento, em desenvolvimento. Então você precisa amar com o amor de Deus, com o amor do Pai. E essa graça vem de Deus. Como Cristo amou a igreja. Isso, eu vou explicar. Por quê? Por que como Cristo amou a igreja? Primeiro passo, quando Paulo está falando igreja, ele não está falando denominação. Ele está falando corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Todos aqueles que professam a sua fé em Cristo, que o tem como seu Salvador, seu Senhor, né, seu pastor. Então, você que entregou a Cristo, você faz parte de um corpo chamado a Igreja do Senhor Jesus. Como eu, a minha esposa, o Marco que está aqui na técnica, somos cristãos como você, então fazemos parte de uma família espiritual, do corpo de Cristo. Então, quando Paulo ensina sobre o relacionamento, os deveres domésticos entre o marido e a mulher, não é? Ele está dizendo justamente, ele está dizendo, da mesma forma, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Aí como que Cristo amou a igreja? Vamos olhar para Jesus. Ele amou-a, né, por sacrifício, ou seja, Jesus deu a sua vida para nos salvar. Então, meu amado, o casamento é coisa muito espiritual. Casamento é totalmente espiritual. Casamento, você que quer casar ou casou para a questão sexual, você casou errado, né? Tem todo esse lado, tem o lado, a parte íntima do casal, tem vários fatores que são importantes. E a vida sexual também tem a ver com o espiritual, né? Tanto é que o correto é a pessoa ter um relacionamento íntimo após o casamento. É o ideal, é o correto, né? Alguns fazem antes, né? Pode ter ali alguma complicação. Aí cada caso é um caso, aí cada um se acerta com Deus. Mas, enfim, então você tem que entender que é espiritual. Existe um relacionamento sexual, um relacionamento conjugal. Alguém pode estar pensando, nossa, hoje o pastor tinha que dar palestra para casa. Não, nós estamos falando aqui, meu irmão. A gente convida para vir no hotel, não vem, então eu vou falar aqui no rádio mesmo, né? Pelo menos estamos falando para todo mundo. Então é tipo assim, então é isso. Então, muitos casais, né, estão bem, outros não estão quanto poderia estar, porque às vezes é aquilo que foi falado aqui, orgulho, prepotência, só pensa em si próprio. Então, eu estou falando aqui, eu tenho que melhorar ainda muito. Todos nós temos que melhorar. Não existe o casal perfeitinho, isso não existe, nem nós somos perfeitos. Não fica essa visão errada. Nós somos humanos, eu sou humano, a Eva é humana, nós estamos sujeitos a errar, falhar, estamos aprendendo junto, né? 35 anos de casado, com mais 3 de namoro, 38 anos. Quer dizer, a gente tem mais tempo de vida juntos do que solteiro, né? Porque quando eu casei eu tinha 25 anos, aí você faz a conta aí. Então, casamento você vai construindo gradativamente, né? Gradativamente. Então, meu amado, eu já vou dar um conselho aqui, se você quer o nosso conselho. É o seguinte, se você é solteiro, pense bem antes de casar. Não estou botando medo em ninguém que é solteiro, não. Mas você tem que saber que você está entrando, porque quando você casa com uma pessoa, mas por tabela a família vai junto, dependendo do contexto familiar. Entendeu? Você tem que entender isso. Não é que você vai levar a família da esposa ou do marido para casa. Não é isso. É no sentido que você está entrando em outra família. Então você tem que entender isso aí. E você só vai entender entrando no casamento. Não existe esse negócio aí que o mundo moderno, o mundo sem Deus faz, né? Eles querem andar junto primeiro e depois, se der certo, casa. Não, com Deus é o contrário. Imagina se até agora eu estivesse junto com a Eva e não tivesse casado ainda. Não tem sentido esse negócio. Isso aí é fora da Bíblia, esse negócio. Isso é coisa de quem não quer seguir os princípios da palavra de Deus. Fazer ao contrário. Como dizia o meu avô, colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, isso que nós estamos ensinando aqui, sabe, serve para quem é casado, para cuidar do seu casamento. Serve para quem quer casar, entendeu? Então, às vezes tem um viúvo, uma viúva. Pastor, eu fiquei viúva. Biblicamente, pode casar? Claro que pode, se quiser. Agora, será que vale a pena casar de novo, irmão? Pensa bem, irmão. Pensa bem, às vezes não vale a pena não, meu irmão. Eu não estou botando medo, mas eu estou sendo sincero. Né? Não é errado. Ficou viúvo ou ficou viúva dentro da Bíblia, se quiser casar, pode casar. Mas não é porque pode que você vai casar. Pensa bem. Você ficou casado 30 anos, né, com uma pessoa. Aí, infelizmente, Deus recolhe um ou outro, né? Aí é normal, não é pecado. Não é errado, né? A pessoa ter um novo matrimônio após uma viuvez, se ela quer. Mas às vezes é melhor ficar viúvo ou viúva e não casar de novo. Até uma vez, acho que 1 ano atrás,
uma pessoa, faz tempo que eu não tenho notícia dela, mas ela, pastor Edson, eu sou viúva, achei o irmão da igreja lá, o irmãozinho uma benção, o que você achou? Casa ou não casa? Irmã, quem tem que decidir é a senhora. Aí eu dei umas dicas para ela, porque ela ligou e tal, né? Aí conversa vai, conversa, dali 2 meses, pastor, já terminei o namoro com ele, não deu certo, porque eu vi que ele tava mentindo para mim. Tá certo, irmã, se já tá mentindo sem casar, depois que casa é um risco, né? Então, ela, acho que parece que continua viúva, se eu não me engano. Mas são histórias do dia a dia, cada caso é um caso, você tem que saber interpretar o que nós estamos falando. Ou seja, você não pode pegar tudo no pé da letra e aí ser radical. Radicalismo não é de Deus, você tem que ter equilíbrio. Por isso que tem que ser por amor. Não por interesse. O amor, tudo suporta. Ah, querido. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com filho, sem filho, na cidade que você gosta, na cidade que você não gosta, na casa que você gosta, na casa que você não gosta, trabalho que você não quer. O amor, querido, tem que ter amor. Não tem idade. O amor não tem idade. É o amor. Tem que ter amor. Às vezes eu ensino os casais que me procuram, faz uma comida junto, vai lavar o carro junto, vai viajar junto, vai passear junto. Não, eles não querem. Então, quando você não quer, Deus não faz nada. Ele quer te abençoar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, Deus, ele não fica negociando os seus princípios. Com ele, tudo vai bem. Sem ele, tudo vai mal. Se com ele algumas coisas já é difícil, imagina sem ele. Chama Jesus para o seu casamento. Convida Jesus. Né? Chama Jesus para o seu casamento. Fala para Jesus, ó Senhor, essa mulher é intragável, é insuportável, é pior que uma goteira, tá difícil. Faz alguma coisa para os meus olhos ver essa mulher com os olhares de Cristo, ver as qualidades, não os defeitos. Eu tenho mania de ver os defeitos. Me mostra as qualidades. E você também. Pede para Jesus. Senhor, esse marido é arrogante, esse marido é violento, esse marido é difícil. Me mostra o lado bom desse marido. Venha moldar, venha trabalhar na minha vida para que eu possa entender por que ele está se comportando assim. É no trabalho. Ele está doente, eu não estou sabendo. Tem algo acontecendo. Então, é acolher, não é excluir. Quando você acolhe aquela informação, você ajuda o outro. E por que os casais não estão bem? Porque existe o individualismo, o egoísmo, a falta de flexibilidade, não tem perdão, não tem romantismo, não tem aquilo que é necessário. Então são duas pessoas imperfeitas, mas existe um Deus que vai aperfeiçoando aquele relacionamento. Você entende isso? Dá graças a Deus. Diga obrigado, Jesus, porque eu preciso da graça que vem de Deus. A graça é o favor de Deus. Exato. E outra coisa, um conselho aqui, né? Se você que é casado está prestando atenção, talvez os dois não estejam ouvindo a gente. Às vezes tem a mulher que está ouvindo, o marido não está ouvindo a gente agora e tal. Mas isso não importa. O importa é que você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Se você acha, mas fulano é estúpido, fulano é isso, fulano é aquilo, faça a tua parte. Faça a tua parte que compete a você. Eu estava observando aqui na Bíblia, que justamente aqui, ó, ele está dizendo assim, olhe para Cristo, o noivo divino, em seu relacionamento com a igreja. Quer dizer, Jesus é o noivo. A igreja, que são pessoas que se entregaram a Cristo, que faz parte de um corpo espiritual. Então, o que ele está fazendo? Ele amou a igreja, ele fez sacrifício por ela. Então, o que o marido tem que fazer? Ouça as preocupações da sua mulher. Os homens casados, bate um papo com a esposa, de repente está precisando ver algo, conversar. Veja, troque ideia. Outra coisa, cuide dela. Seja tão sensível às necessidades e dores dela como você o é com o seu próprio corpo. Né? Tem marido, gente boa, mas ele esquece que ele tem uma esposa do outro lado. Você não pode querer uma esposa só para ficar fazendo comida, né? Limpando a casa. Não, minha mulher tem que limpar a casa. Não. Você tem que ver. Veja aí, meu amado. É sério esse negócio, não é? Porque antigamente era uma realidade. Hoje o mundo mudou tanto, né?
que hoje até gente casada de 40 anos de casado está dando problema. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. Então o negócio é cuidar do casamento. Outra coisa importante, né? A gente tem filhos, então a gente tem moral para falar isso aqui nesse sentido. Né? No sentido assim, moral que eu digo assim, a gente tem experiência de vida e família. Então, os filhos cresceram, estão desenvolvendo, ou seja, então eu tenho que cuidar bem da minha esposa e ela cuidar de mim, porque os filhos casam, constituem família, como a gente também constituiu família lá atrás. Né? Então, o pai e a mãe, ele cria os filhos vão gerar outras famílias. Então você tem que cuidar bem do seu cônjuge, porque os filhos vão partir. No sentido assim, vão casar, vão ter a sua família, outros talvez não vão morar no seu bairro, não vai ficar mais debaixo da saia da mãe, não é um ditado popular. Ele vai tocar é isso aí. E já dou um conselho para as mães, né, que não estão agrudadas aos filhos, meu irmão, minha irmã, ele casou, deixa ele viver, né? Porque às vezes a mãe tem que entender, o pai tem que entender, casou, eles vão aprender junto, ore para que o casamento do teu filho, da tua filha prospere, cresça, desenvolva, né? E não fica aí parece que está preocupado com o rapaz tem 35 anos, né? Já bem adultinho, né? Então, são essas coisas. Então tem gente que está sofrendo ou porque falta conhecimento, por isso que nós estamos ensinando aqui, né, se você está interessado nesse assunto, mas tem um recadinho para as irmãs também, aqui está falando só do marido, né? Mas tem um recado aqui para as esposas. Uma pergunta aqui, como devo comportar em relação ao meu marido, às mulheres, né? Como se elas estivessem fazendo ali uma pergunta. A receita aqui, ó. Olhe para a noiva escolhida. Quem que é a noiva aqui? A igreja que Jesus vai arrebatar, entendeu? Olhe para a noiva, em seu relacionamento com Cristo. Então, o que você tem que fazer com o teu marido, minha querida senhora? Respeite-o, reconheça a sua qualidade de um líder da família, responda à sua liderança, ouça-o, né? Esteja unida a ele em propósito e vontade e ajude-o, mas de verdade, ajude-o. É isso porque se um ajudar o outro, o que vai acontecer? Os dois saem ganhando. Se um quiser guerrear com o outro, ambos perderão e vai ter um caos na família. Por isso que a palavra vem para construir. Homem, ame, porque Deus sabe que o homem tem a dificuldade de amar. Mulher, se submeta, porque Deus sabe que a mulher não gosta de ser submetida a isso, não é verdade? Sustentar um projeto, segurar as pontas, gerenciar a sua vida e a sua casa. Então a mulher, ela não quer comida, casa, isso ela já tinha lá na casa do pai dela. Ela quer presença do marido, porque o marido coloca o trabalho em primeiro lugar e ela por último. Homens, aprendam isso. Ela quer a sua presença, a sua opinião, a sua proteção, o seu suporte, que você ouça. Pastor, então por que está dando errado? Porque você fala na hora errada, você ouve na hora errada. Precisa ter o ambiente, o que eu mais ensino é sobre o ambiente. Você tem que ter o ambiente certo, o lugar propício para falar. Você quer falar a hora que ele está cansado, a hora que ele está chegando, a hora que ele está saindo, não vai dar nada. Eu vou dar um conselho. O ambiente, aqui. criar um ambiente longe das crianças, chama ela para comer um pão de queijo, um cafezinho, dá uma voltinha, vai lá no carro, vai lá debaixo da árvore, vai lá na fazenda, vai lá na porteira, leva ela em algum ambiente para você contar o seu cavalgar. Vai cavalgar, vai navegar em algum lugar. Então, conta uma historinha de uma mulher que o marido dela não levava ela para lugar nenhum. E ela era uma mulher triste. Ela tinha uma casa linda, tinha flores, tinha garagem, tinha quarto de visita. Era uma casa linda, bem cuidada, as cortinas lindas, a janela limpa. Uma casa, um espetáculo. Mas o marido nunca chamava ela para nada. E aquele homem era um homem muito ocupado. Mas ela fazia com tanto zelo, ela era linda, mas ele nem observava a sua beleza. E um dia, deu uma chuva muito forte, um vendaval, e levou aquela casa, voou assim. Sabe quando leva tudo assim, você não acha mais a casa? Foi para longe aquela casa. E sobrou só o colchão, e era noite, os dois estavam ali no colchão. E o colchão começou a flutuar, flutuar, flutuar naquelas águas. E aquela mulher sorria, e ela se alegrava, ela estava feliz. E ele triste, nervoso, abalado, preocupado, perdeu a casa, muito nervoso. E ele disse para ela, bem, o
que está acontecendo com você? Eu estou arrasado, perdi a nossa casa e você está tão feliz. Aí o que ela disse para ele, amor? Eu entendi que eles estavam em cima do colchão sobre as águas, né? Yeah. E ela falou, olha, tô feliz porque você está viajando comigo, né? Você nunca me levou para passear. Nunca levou para passear, né? E agora a gente está aqui. Numa tragédia, ela ainda tentou tirar proveito. Não, né? ela estava feliz ali, naufragando em cima daquele colchão, no mar, nas águas. E ela falou, você nunca me levou para passear. Isso aqui é um renovo, é um refrigério. Ela estava feliz. É uma bela historinha, uma ilustração. É forte. Mas não espera a tempestade bater, então, não. Não espere a tempestade chegar. É. Seja romântico, seja alegre, seja feliz. Não troque nada por um dia de trabalho, porque a casa tem que ser repouso, descanso. Não leve problemas para casa, não leve trabalho para casa. Viva os seus momentos, porque passa, queridos. Tudo passa. Mas a palavra permanece para sempre. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Tem que ter amor. Anote essa palavra. Tem que ter amor. Se não tiver amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, você não vai suportar. Exatamente. É o amor. Exatamente. Tudo suporta, tudo espera. Tudo então, meu amado, cuide do seu casamento, você que é casado, viu? E quero abrir um parênteses aqui, eu não sei se tem algum líder espiritual, pastor, né? Às vezes os pastores ficam me escutando quietinho lá. Mas eu vou dar um recadinho para quem é líder, quem é pastor de igreja, local, ou cara... Enfim, você, cuide do seu casamento, meu amigo. Cuide do seu casamento, porque o meu tio, o Pedro, ele foi pastor, ele já faleceu com 78 anos, ele morava em Arapongas. E até hoje eu vou lá pregar na igreja, agora os meus primos que assumiram lá, de vez em quando eu vou lá em Arapongas. E o meu tio é um homem muito sábio. Ele faleceu com 78 anos, ele me dava conselhos, ele era um dos meus conselheiros. Ele ligava para mim e perguntava, Edson, meu tio, né, ele falou, como é que você está? Como é que está a Eva? Como é que estão as crianças? Como é que estão as crianças? Como é que está a família? Né? Então ele trocava, ele sempre falava, olha, cuide sempre do casamento, você é um jovem, isso coisa lá de 20 anos atrás ou mais, ele falava, você lidera, você tem um ministério muito bonito, mas cuide do seu casamento, porque o casamento indo bem, as outras coisas têm tudo para dar certo. Né? Então, eu nunca esqueci dos conselhos dele. Às vezes eu ligava para ele, ô tio, e daí? Como é que você está e tal? Então era assim. Aí quando eu ia na casa dele, ele com a minha tia, a gente conversando, ele liderava uma certa igreja, uma denominação lá, e ele falava para mim isso. Ele falava, olha, o meu líder maior, preste atenção nisso aqui, que isso aqui vai desmascarar um monte de coisa. Ele dizia assim, olha, o meu líder maior ligava para ele lá, em Arapongas, e perguntava, Pedro, como é que está a Maura? A Maura era minha tia. Como é que está a Maura? Como é que estão as crianças? O líder dele não ficava ligando lá, perguntando de relatório, como é que está isso, como é que está aquilo. Ele perguntava da família. Por que muitos lugares e muitas igrejas tá tudo complicado algumas coisas? Por quê? Porque eles querem resultado de coisas, mas esquece de cuidar do casamento, esquece de cuidar da família. Quero deixar bem claro, ninguém está isento de problemas. Pode ser a pessoa mais perfeita que possa existir. Todos nós estamos correndo risco. Por isso que Paulo diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas eu falo isso aqui com muito temor e tremor diante de Deus, porque eu sei que Deus está me dando essa autoridade para falar, para que você cuide do seu casamento. Porque particularmente, eu vou falar, não vou segurar essa. Sabe? Talvez isso aqui não é para você que é uma ovelha, mas é aquelas ovelhas que são ovelhas de Jesus, mas são líderes. Né? Eles estão vacalhando no seu casamento. Essa é a verdade. Vacalhando. Né? Pessoas que às vezes e tem certas organizações religiosas, para eu não sair eu sempre busquei ter uma ética aqui, mas para não dar nomes aqui, né? Eles às vezes dão um problema no casamento, aí eles pegam e transferem os líderes para outros lugares. E fica essa coisa horrorosa no meio do povo de Deus. Né? Mas isso aí não é você, meu irmão, que gosta do nosso trabalho aqui, que tem sido abençoado, mas justamente para a gente que lidera. Então cuide do seu casamento. Cuide do seu cônjuge. Talvez você está me ouvindo, meu irmão, e a tua esposa talvez está lá na cama sentindo dores, porque você cuidou mais da obra de Deus, em nome da obra de Deus, e esqueceu de cuidar do casamento. Porque tem gente que fala assim, mas se eu cuidar da obra, Deus cuida nada. É você que casou com ela, não foi Jesus que casou com a tua mulher. É você. Essa é a verdade, irmão. Agora o pastor Edson está falando umas coisas que eu não falava até. Eu falei, Jesus, tá normal isso? Tá normal sim, pode falar, porque ninguém fala se alguém vai ter que falar.
É um preço que você paga, mas tem que falar. Então eu estou falando com amor, com alegria, e quero deixar bem claro aqui, eu não estou passando a imagem, o pastor Éder deve ser perfeito. Eu não sou perfeito não, meu irmão. Quem me conhece é Deus e a minha esposa. E vice-versa. Você está entendendo? Mas nós temos que se cuidar. Então, eu estou usando esse termo, é meio uma palavra muito baixa, mas tem lugares que está uma palhaçada. E os palhaços que são profissionais não tem nem culpa disso. Ser palhaço, que é uma profissão, uma linda profissão. A gente ri muito de certos palhaços. Agora, essa palhaçada é no sentido ruim. Né? É ruim. E o duro que o pessoal faz isso, faz aquilo e continua aí, sabe? E o que me chama a atenção é que em certos lugares essa galera faz tudo errado e tem um monte de gente seguindo eles ainda. Aplaudindo, né? É aplaudindo ainda. Isso que eu não entendo. Só Jesus que entende. Né? Então busque bons conselheiros, que seja idôneo, marido de uma só mulher, que seja idôneo para te ajudar, para te fortalecer. Porque existe fruto. Tudo tem fruto, a boa semente. Por isso os nossos jovens, eles querem ser como o pai é. E se o pai não é feliz, eles não gostam do casamento. Então é fruto. É fruto. Então procure bons conselheiros. Não só o tio, mas os outros 2 e os 4, os nossos amigos conselheiros, todos eles nunca perguntou de ministério, de igreja, de ovelhas. Eles perguntam dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa vida conjugal. E era impressionante. Muitas vezes íamos lá levar relatório, fazer reuniões, mas eles perguntavam, como é que vai a Eva? Como está o Edson? Todos eles. Sempre perguntou e sempre ainda perguntam, como que vai a família? A família é o seu maior patrimônio. Nem o sucesso lá fora compensa um fracasso no lar. Então, construir uma casa é fácil. Você arruma dinheiro e constrói uma casa. Mas um lar é diferente de uma casa. Um lar de verdade, que você quer voltar para ele, que você quer descansar nele, se alimentar nele. Então, é esse lar. L-A-R, lar. Não é para todo mundo. É para aquele que busca querer se consertar. Pastor, eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero que essa terceira pessoa saia do meu casamento em nome de Jesus e vai ser feliz em outro lugar longe. Então você tem que ter autoridade para decidir. Eu quero mudança, eu quero transformação. Tem mentira, tem falta de perdão. É hoje, Deus está consertando a casa. Deus está limpando a mesa suja. Deus está tirando debaixo do tapete coisas escondidas. Recebe em nome de Jesus, libertação para o seu casamento. Aleluia. Eu recebo, eu tomo posse, Deus me ama e Ele vai restaurar, restituir, porque tem perdão na casa, tem renovo na casa. Eu quero encerrar para a gente orar e quero agradecer a grande audiência. Muitas pessoas aqui, a gente não vai poder ler o nome agora, mas a gente vai ler com muito carinho depois. Vamos orar por vocês. E alguns até estão escrevendo, isso que é palavra, tem que pregar isso mesmo. A pessoa está incentivando aqui no zap aqui. Mas eu quero deixar uma receita para quem é líder ou quer liderar, principalmente liderar as coisas de Deus, principalmente. Está escrito aqui, 1 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler uma parte, depois você lê o capítulo inteiro. Olha só. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência.
E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Olha que forte. Gente, é isso aqui. O que está acontecendo no meio do povo de Deus? Não tem Bíblia, não tem esse ensinamento aqui. Entendeu? Então é um erro, aí vem um líder encoberta o erro do outro e vai encobertando e vai virando essa bagunça. Você está entendendo? Então Deus está vendo isso aqui. O Jesus está vendo. Jesus ama a sua igreja, o seu povo. Agora, pastor, eu errei, eu falei. Amado, tem conserto, arrependimento, restauração. Jesus está aqui. Então, quando Deus está falando com a gente, é para a gente melhorar. E eu lendo isso aqui, eu tenho que melhorar ainda. Entendeu? É assim que funciona. A gente tem que ter humildade de reconhecer que nós somos aprendizes. Tá? Todos nós somos aprendizes, mas você tem que aprender, tem que crescer, tem que evoluir, tem que desenvolver. Então, e essa palavra aqui, não é para você também sair apontando o dedo e falar, fulano errou. Não estou falando isso não, meu irmão. Você tem que ser Bíblia. Tá? Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aqui não é para ficar dando lição de moral, é para falar o que está na palavra. Então, como é que conserta um erro? Como diz o ditado, é cortando o mal pela raiz, é resolvendo um problema. Mas o que vem acontecendo há anos e anos e anos? Todo mundo vai passando a mão, vai deixando, aí vira essa baderna. Gostou dessa baderna? Vamos orar que o tempo acabou, que Deus abençoe a todos, espero que você tenha entendido a palavra, se não entendeu, fale mais com Deus, ore mais, que Deus vai fazer você entender aí o que Deus falou nessa manhã de hoje. Nós vamos entrar em oração, mas eu quero registrar a participação aqui, Maria Lima Brasil, a Creuza de Patinga, a Josiana de Ponta Grossa, ela escreveu pregação que nos edifica, essa é forte. O Clarence Williams mandou sua reflexão também, escreveu a palavra para todos nós, né, para ele disse também, isso é para todos nós, a palavra é para mim também. O Mateus e a Márcia, o Mateus escreveu aqui, ó que ele escreveu a declaração de amor, ele diz assim, pastor, eu amo a minha mulher, é o Mateus do Xaxim, pastor. Muitas vezes fiz coisas para agradar minha esposa e foi muito grato, fiquei feliz por isso. É isso aí, pessoal. É isso aí mesmo. Vamos valorizar o casamento, hein? Vamos levantar a bandeira do casamento, o casamento é bênção. Tá certo? A Sandrinha está participando com a gente, a Antônia Alves, a Rosmari, lá de Vilhena, Rondônia, contou um testemunho aqui, ó. Ontem ela estava com muita dor de cabeça na hora do programa, ela acordou já com dor de cabeça, ela pediu oração, foi orado e ela disse assim, pastor, após a oração que o pastor fez, a dor sumiu. Ô, glória! Que glorioso, hein? Que maravilha. Também a Claudicéia de Colombo, José do Rio Branco do Sul, a Creuza de Cosmópolis, São Paulo, a Rita Renilda de Curitiba, Cristiano e Andressa de Curitiba, Terezinha e Emerson de União da Vitória, a Helena do Bacaxeri, a Aline de Benedito Novo, Santa Catarina, pastor Antônio Naine, o meu amigo, tá aqui o meu pastor, ele tá aqui, ó, Apucarana ouvindo, recebendo e trabalhando. Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor Antônio e toda a família querida e o povo de Apucarana e região norte do Paraná. O irmão Pedro de Londrina, ele tá fazendo aniversário hoje, é o nosso intercessor. Irmão Pedro, muita saúde por irmão, saúde, força, ânimo, tamo junto, meu querido. Vamos encerrar, pastora, com a oração? Pai, nós te agradecemos por esta manhã tão curta, tão pequena, mas a bênção é tão grande, Aleluia. Tão tremenda, tão poderosa, porque o Senhor vai de encontro agora a essa necessidade, porque essa revelação de hoje veio do coração de Deus para o nosso coração. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos corrige, o Senhor nos alinha na sua palavra para continuar uma vida feliz, abençoada e saudável. Ajuda-nos, ó Pai, nos dê graça, sabedoria, unção para governar, gerenciar, administrar tantos conflitos conjugais, Pai, tantas lutas e batalhas que se travam na mente das pessoas, que hoje haja libertação, perdão, restauração, unidade de propósito, zelo, Pai, que haja flexibilidade nesse relacionamento de namoro, de noivado, de casamento, pessoas com uma idade avançada, que estão doentes, que estão enfermas por coisas tão pequenas e poderia ser resolvido essa situação para trazer saúde mental, física e emocional. Livra, Senhor, livra da violência, livra da intriga e da briga, que haja renovo na casa. Nos dê graça, unção, saúde para continuar essa jornada de fé e de milagres. Abençoa essa mulher enferma, esse homem enfermo, que ele seja curado pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Abençoa essa água, esses documentos, essa viagem, Pai, essa contas a pagar, contas a receber, os nossos agentes de Deus, as nossas colunas que fazem com que essa obra
obra permaneça no ar, Pai. Levanta homens e mulheres desapegados, desprendidos, que querem investir no teu reino, na tua voz, na tua palavra, que chega nos lares, nos corações, Pai. Precisamos que o Senhor levante homens e mulheres que invistam nessa grande obra de evangelização. Abençoa os intercessores que oram incansavelmente por nós, nos cobrindo de orações dia e noite, em nome de Jesus, amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e cremos que está ligado na terra, está ligado no céu, e que a bênção da paz, da saúde, da cura, da restauração familiar, da alegria neste lar seja verdadeira, Pai. E tudo que nós ministramos aqui, quem ouviu ou quem ainda vai ouvir pelo nosso canal no YouTube, possa entender esta palavra, porque esta palavra não é para desanimar as pessoas, mas para corrigir a rota para uma vida feliz, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.